Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa dedicado à saúde e ao bem-estar da grávida e do seu filho. Tenho um bebê e agora? O meu nome é Sara Rodia, tenho 4 filhos e sempre muitas dúvidas sobre o que podemos fazer para ajudar os nossos filhos, no fundo, no seu crescimento, num bom crescimento e desenvolvimento. E hoje vamos falar sobre uma dessas etapas do crescimento muito importante, dedicada à alimentação. Vamos falar sobre a diversificação alimentar. E hoje tenho aqui comigo a doutora Helena Canário, nutricionista. Tenho também a Maria Abreu, que é blogger e health coach, com um blog muito especial, que também já vamos falar sobre isto, e é mãe também de 2 filhos. E depois também vamos conhecer a Maria Henrique. A Maria Henrique é atriz, já subejamente conhecida, mas tem agora um novo projeto também. Ela fotografa, imagine-se, partos. E vamos também conhecer uma fábrica muito especial de produção de alimentos específicos para bebés. E começamos, então, com a doutora Helena Canário. Muito bom dia. Diversificação alimentar. Pronto, isto pode parecer ainda assim um palavrão para alguns pais que estão, no fundo, na sua primeira viagem. No fundo, a diversificação alimentar é quando começamos a introduzir outros alimentos para além do leite materno ou leite de substituição. E, portanto, em que fase da vida do bebê é que isto deve acontecer e porquê? Ora bem, exatamente como disse, portanto, passada a primeira fase, a fase em que o bebê se alimenta exclusivamente de leite, que pode ser leite materno ou leite de fórmula, é chegado o momento em que é necessário introduzir novos alimentos. E isto por razões nutricionais, porque é um primeiro ano de muita exigência para o bebê em termos de crescimento e desenvolvimento, e também por razões sociais, não é? Porque faz parte também da nossa alimentação, uma alimentação variada e que não é, obviamente, exclusivamente láctea ou líquida. Portanto, é consensual, em termos de sociedades científicas pediátricas, que este momento seja introduzido entre o 4º e o 6º mês. Ou seja, nunca antes do 4º, por razões óbvias que a criança não está ainda preparada claro. E não tem maturidade suficiente, mas também não protelar muito para além dos 6, porque há aqui uma janela de oportunidade para introduzir os primeiros alimentos e, portanto, começar aqui novas experiências com os nossos bebês. E que alimentos então são esses? Por onde é que começamos? Isto será a primeira dúvida assim, de muitos pais que nos estão a ouvir. Ora, aqui não há, em termos de processo de introdução, não há regras rígidas, não há obrigatoriedades. Há, de facto, algumas orientações e também é verdade que, como primeiro alimento, habitualmente é a sopa ou, eventualmente, a papa. O que eu gostaria de reforçar é que, quer a sopa, quer a papa, são alimentos muito interessantes do ponto de vista e de perfil nutricional para o bebê. A sopa, obviamente, vai introduzir hábitos diferentes e que são importantes também para o futuro. A papa é uma seleção rica em cereais integrais que também ela tem na sua composição nutrientes muito importantes e que respeita também estas pequenas barriguinhas do bebê. Portanto, é um bocadinho diferente. Eu acho que cada bebê cresce a um ritmo e provavelmente mediante o bebê teremos aqui provavelmente ou a papa ou a sopa e há até também quem possa iniciar com fruta. Exato. E, portanto, isto parte um bocadinho da confiança que nós temos também com o pediátrico, a pessoa que está a acompanhar o nosso filho, não é? Sempre, não é? Pois sempre. Eu acho que, acima de tudo, a orientação que é dada pelo profissional é fundamental para que a mãe esteja tranquila. Claro. E depois há sempre aquela fase em que nós tentamos introduzir os alimentos e eles não gostam, mandam fora, não é? Mas o paladar da criança, do bebê, no fundo, educa-se, não é? É possível ajudá-los. Sem dúvida, Sara. É um momento... É um momento de grandes experiências, é um momento em que o bebê não vai aceitar à primeira e os pais têm que estar preparados para isso e oferecer repetidamente um alimento novo ao bebê até que ele o aceite. Portanto, no mínimo 8 vezes o mesmo alimento. Isso é fundamental. É importante que os pais ofereçam com motivação, com um sorriso, com firmeza, portanto, e não desistir logo à primeira, porque o que acontece muitas vezes é que alguns pais acabam por ver essas primeiras rejeições, digamos assim, que faz parte do processo, e acabam por desistir, não é? Acham que o bebê não gosta. Exatamente. Portanto, insistir sempre com muita firmeza. Exato, sobretudo são alimentos saudáveis e que nós sabemos que são importantes para o seu crescimento, não é? Maria, bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. A Maria também tem 2 filhos, não é? E a Maria também tem uma história, porque de facto acabou por se interessar para a alimentação através dos seus filhos, não é? E agora tem um blog onde partilha receitas com os outros pais. Conte-nos um
bocadinho essa experiência, Maria. Pronto, isto começou, portanto, com a experiência da maternidade. Acho que depois de ter tido o meu primeiro filho, comecei a interessar-me por alimentação saudável, sobretudo também para lhe proporcionar a melhor alimentação possível. Coincidência ou não, o meu filho desenvolveu problemas alérgicos devido a um determinado alimento e eu também fui um bocadinho obrigada a estudar mais e a pesquisar mais sobre a alimentação. Nós, não é? Exatamente. A ir atrás do e, portanto, isso também, de certa forma, me levou a seguir este caminho. E, portanto, a estudar mais sobre a alimentação saudável e a implementar uma alimentação saudável, portanto, na minha família. E depois começou a partilhar então com as outras mães, não é? Exatamente. Porque perguntavam como é que surgiu essa ideia depois do blog, de criar um blog? De início foi mais entre amigos. Primeiro, portanto, os amigos que ficavam interessados, as coisas que tu fazes, deixa experimentar, as pessoas iam gostando. E, entretanto, por acaso, tive um amigo que me disse, olha, porquê é que não partilhas essas receitas num blog? Era uma boa ideia. E eu que nunca me tinha passado pela cabeça, experimentei, vamos experimentar e ver. Pronto, sem qualquer tipo de expectativa de poder depois seguir-se alguma coisa a partir daí. Mas há uma procura, não é? Portanto, os pais, eu falo por mim, eu sou criativa para outras coisas, mas de facto depois na alimentação muitas vezes falta uma criatividade. Sim. Portanto, porque os pais, de facto, o que é que vamos dar aos nossos filhos, não é? Falamos em diversificação alimentar, quais são os alimentos que temos que lhes dar, mas muitas vezes não sabemos o que fazer e como os combinar, não é? Exatamente. A ideia também era um bocadinho essa, não era? Era mostrar possibilidades daquilo que se pode fazer. Ou seja, eu penso que os pais estão muito... um bocadinho têm aquelas ideias mais normais de receitas e de coisas que podem dar aos filhos, mas estão pouco, se calhar, têm pouca criatividade. Às vezes precisam de ideias, que às vezes coisas tão simples que eles nem se lembram que podem oferecer aos filhos e que são muito saudáveis. E, portanto, o que eu também pretendi com o blog é dar essa ajudinha aos pais e às pessoas em geral. Com fotografias sempre maravilhosas, não é? Que apetece. Mais ou menos, sim. Ainda estou a aprender, sim. Mas... E a Maria também faz workshops, entretanto. Nomeadamente até sobre legumes e sobre até depois as lancheiras, que é uma fase um bocadinho mais à frente, mas no fundo, quando as crianças vão para a escola, não é? O que é que mandamos e como. Exatamente. Ou seja, eu basicamente vou também da minha percepção do que os pais sentem necessidade, vou criando estes workshops. O dos legumes, que foi mais uma tentativa de dar a conhecer às crianças maneiras saudáveis e saborosas de comer legumes, que eles, se calhar, a maior parte dos pais não faz, não é? Receitas saudáveis e as crianças, de facto, gostam e é interessante ver o interesse com que elas, portanto, provam e que até gostam. E as lancheiras, sim, foi outro workshop que eu senti que havia muitos pais que me pediam queria um workshop, temos tão poucas ideias para os lanches, não sei o que é que hei de pôr nas lancheiras. Essa criatividade. E hoje em dia as crianças passam tanto tempo na escola. É verdade. São muitas as refeições. Muito pequeninos, sim. E, portanto, os pais não têm ideias. E, portanto, basicamente foi para ajudar a ter ideias, porque é fácil, é simples. Às vezes, tendo a ideia, é simples depois de implementar. Com a organização e consegue-se. E é também, de certa forma, um desafio para os pais. Exato. Engraçado. E também é bom sabermos que estamos a proporcionar-lhes a melhor alimentação. Claro, como é óbvio. Muito bem. Vamos então agora conhecer uma fábrica onde são produzidos alguns dos alimentos que também estamos aqui a falar e que os pais recorrem nesta fase da diversificação alimentar. Vamos ver. Vamos então falar sobre a história da farinha Cerelac. Sim, a Cerelac e a Nestlé Portugal estão intimamente ligadas. Foi um dos primeiros produtos que começámos a produzir em Portugal, na nossa fábrica em Avanca. A fábrica em Avanca que tem agora, está a comemorar 95 anos, e a Cerelac está ligada também ao início da Nestlé, quando o nosso fundador, Henri Nestlé, desenvolveu a farinha láctea há já 150 anos. Que tipo de produtos é que são usados na farinha Cerelac? Sabemos que os bebés têm necessidades nutricionais específicas e por isso temos cuidados redobrados ao longo de todo o processo de fabrico. Só o melhor trigo é que pode ser utilizado para fabricar Cerelac. Na nossa fábrica da Avanca utilizamos o melhor trigo e os melhores cereais do Alentejo, com agricultores que nós conhecemos, trabalham connosco há muitos anos e que são acompanhados pelos nossos agrónomos. Ao longo do processo realizamos mais de 100 controlos de qualidade para garantir que os bebés recebem um produto muito seguro, sem corantes nem conservantes, de acordo com a legislação em vigor. A Cerelac acompanha as gerações de portugueses há mais de 80 anos. Uma marca que tem um sabor inconfundível, uma marca em que os portugueses confiam
temos todo o cuidado na preparação de Cerelac, só usamos os melhores ingredientes, são receitas nutricionalmente adequadas aos bebés, desenvolvidas especificamente para bebés e garantimos sempre um produto muito seguro, sem corantes nem conservantes, de acordo com a legislação em vigor. Uma marca que tem muitos fãs, temos muitos seguidores, para além dos pais e dos bebés, porque a maior parte dos portugueses já consumiu em algum momento Cerelac e continuam a seguir-nos, continuam a ser nossos fãs. Estamos de volta ao nosso programa, doutora Helena Canário. Então, um campo de trigo não é normal, ou melhor, tem que ser um campo especial para produzir um alimento para a criança, é isso? Sem dúvida, isto significa que os fabricantes têm realmente um elevado nível de responsabilidade, porque a legislação é muito apertada, portanto, e é preciso mínimos em termos de contaminantes ou de pesticidas, e, portanto, só indo mesmo às origens é que se consegue muitas vezes controlar, esta peça referiu mais de 100 controlos de qualidade, o que é realmente muito processo, até chegar ao momento em que esta opção, esta papa pode ser consumida por um bebê. Portanto, significa que os pais também podem confiar nos fabricantes, e o que acho que é extremamente importante, porque são produzidos pensando nas necessidades dos bebés e, portanto, respondendo exatamente àquilo que eles precisam. Portanto, acima de tudo, controle, qualidade e, obviamente, também respeitando a legislação. Uma chamada de atenção, porque alguns produtos ou alguns alimentos no mercado têm embalagens infantis, mas que não estão devidamente adequadas e não seguem todo este rigor em termos de qualidade, não é? Portanto, todas estas embalagens produzidas especificamente para bebés devem ter a menção, portanto, os pais podem verificar isso, a menção da idade a que se destinam e depois, obviamente, seguir as instruções do fabricante da forma como será reconstituído. Acho que isso é fundamental. E falámos da sopa, falámos da papa e em relação à fruta, que isso também os pais pensam, mas que fruta é que dou, quais é que são as melhores frutas e esta prende. Há tanta informação, não é, que os pais muitas vezes ficam perdidos. E há muita fruta e cada vez temos mais oferta de fruta nos supermercados, nas mercearias, enfim. Eu costumo dizer que a fruta da época é a fruta mais indicada para nós podermos consumir, nós e os bebés, naturalmente. Hoje em dia é um bocadinho complicado chegarmos à conclusão do que é da época, porque em qualquer momento temos uma oferta, uma panóplia muito grande de oferta. Portanto, a fruta é ótima, é rica em vitaminas, minerais, em fibra e, portanto, é também um hábito a introduzir nesta fase da diversificação alimentar, como complemento de uma refeição e, portanto, é salutar que os pais a ofereçam crua, ralada, portanto, com uma textura mais adequada, não muito rija, naturalmente. Mas depois também os pais têm, hoje em dia, alimentos adequados, frutas em pacotinhos ou em boiões que também podem ser utilizados com segurança. Essa fruta é 100% fruta, tem naturalmente o açúcar presente em termos de constituição da fruta, mas que constituem também uma excelente alternativa para momentos em que os pais não têm, ou por questões de tempo, não têm realmente a oportunidade de ir adquirir a fruta de qualidade a que estão habituados e a que gostam, não é? Todos nós padecemos de falta de alguma falta de tempo. Portanto, há aqui momentos de praticidade, além disso também são ergonómicas, porque o próprio bebê tem a capacidade de segurar e de, portanto, ingerir exatamente, gera alguma autonomia também na sua alimentação. Sim. Maria, 2 filhos, com o segundo, entretanto, quando nasceu a segunda filha, já o blog existia, não era? Sim, exatamente. E, portanto, já houve uma muito maior diversificação, se calhar, na abordagem. Já foi completamente diferente. Se calhar com o meu filho segui um bocadinho os métodos tradicionais em termos e os alimentos mais tradicionais. Com a minha filha acho que já foi um bocadinho, inovei um bocadinho mais, dei-lhe um bocadinho uma diversificação um bocadinho maior. Desde não só, se calhar, pratos de carne, de peixe ou aquelas frutas mais comuns, mas se calhar introduzir muito tipo de alimentos, até pratos vegetarianos, dei-lhe a experimentar um bocadinho de tudo, mais frutas mais diferentes, com aquilo que já conhecia, pois. E também, de certa forma, peço desculpa, e também, de certa forma, fui começando, já cozinhava melhor do que cozinhava com o meu filho, com a prática, portanto, já foi sendo diferente. Mas sim, e é engraçado notar, de facto,
as reações deles foram diferentes. Exato. Ou seja, ela se calhar a certas coisas é muito mais aberta hoje em dia do que ele para experimentar. Pois, lá está a tal educação do paladar, não é? Exatamente. Muito bem, Maria, vamos ter que nos despedir, porque vamos agora também lançar aqui mais um vídeo, vamos ver agora, continuamos a ver aqui a nossa fábrica e esta produção de alimentos para bebê. Muito obrigada, Maria. Obrigada e até eu. uma próxima. Obrigada, até a E vamos próxima. então ficar com mais um pouco sobre esta fábrica especial. Ana Leonor Perdigão. Fabricar produtos para bebê não é a mesma coisa que para adultos. Não, não é. Os bebês, ao contrário do que possamos pensar, não são adultos em miniatura, têm características muito próprias e com isso também necessidades muito específicas em termos nutricionais e, portanto, produzir produtos para bebês tem um conjunto de exigências muito especiais que estão previstas na legislação, obviamente, mas que no caso da Nestlé tentamos ir além daquilo que a legislação nos impõe, porque realmente a nutrição é o nosso ADN, foi a nossa razão de ser e de começar a existir como companhia e, portanto, faz todo o sentido a dedicação que damos à produção dos nossos produtos. Nomeadamente os que são feitos para bebês são pensados especificamente para as necessidades de cada momento do seu desenvolvimento, são submetidos a muitos controles de qualidade de forma a garantir desde a matéria-prima ao processo de produção até ao final da produção e à chegada ao prato do bebê que eles são exatamente o que o bebê precisa em cada momento e portanto são essas as preocupações quando se produzem produtos para bebês. E tem que haver também uma adaptação dos produtos, não é? Eles vão mudando, enfim, para satisfazer os hábitos das pessoas, não é? Que também vão evoluindo, vão sendo alterados. Exatamente, essa é outra das questões. O produto que era o produto ideal para um bebê há 50 anos ou há 60 anos atrás não é o produto ideal hoje em dia, porque as pessoas mudam, as necessidades mudam, a vida muda e com isso todo um conjunto de realidades que faz mudar também as necessidades nutricionais e, portanto, as empresas, e nomeadamente a Nestlé, faz um esforço contínuo de otimização do seu produto, nunca, obviamente, prescindindo das questões de segurança, que são a base do nosso trabalho, mas nomeadamente a nível nutricional, garantindo que estamos sempre a responder àquilo que são as necessidades em cada momento do bebê, do seu desenvolvimento, da sua etapa de desenvolvimento, mas também da realidade de saúde pública dos nossos dias. E, portanto, há um processo que nunca para, é contínuo, é uma otimização nutricional contínua dos nossos produtos. Portanto, há sempre um trabalho dos investigadores da Nestlé, certo? Há sempre um trabalho dos investigadores da Nestlé que se articulam com os especialistas de saúde infantil, com os pediatras e que é ajustado à realidade de cada local, de cada país. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, não há uma receita que vale para todos os países, para todos os bebés do mundo, mas a Nestlé tem a preocupação de adaptar aos nossos bebés, à nossa realidade e às nossas preocupações de saúde pública os produtos que desenvolvemos para os nossos bebés e para as nossas crianças. Estamos de volta e agora com uma outra convidada, a atriz e encenadora Maria Henrique, que nos vai falar aqui de um outro projeto. Eu já me cruzei com a Maria Henrique noutras aventuras televisivas, neste caso. Verdade. E fiquei, de facto, muito surpreendida com este novo projeto. Conte-nos tudo, Maria Henrique, como é que surgiu então esta paixão pela fotografia e pela fotografar este momento tão especial que é o parto? Todos nós temos várias paixões, não é? E eu, desde sempre, fui muito apaixonada por fotografia, até porque está intimamente ligado com o facto de eu ser atriz. Exato. Porque como atriz eu estou constantemente atenta à vida e tiro fotografias para a minha cabeça de momentos, de pessoas, eu inspiro-me na vida. E nesse sentido fui tirar formação em fotografia, tirei formação nas várias áreas da fotografia e no fim do curso pensei o que é que me faz mais sentido produzir. Exato. E sendo eu uma mulher que se inspira na vida, pensei, meu Deus, o próprio teatro é efêmero, é aquele momento, é irrepetível. Exato. E nesse sentido, o mais maravilhoso é realmente o nascimento do ser humano. Porque são milésimos de segundo, são momentos irrepetíveis da vida. E a partir daí resolvi implementar em Portugal uma coisa que não existia ainda e que está a começar a ser agora, que se chama fotografia de parto e primeiras horas de vida. Pois, que era algo que eu, por acaso, nunca tinha ouvido falar e achei de facto fabuloso. Aliás, os nossos espectadores estão a ver agora as fotografias e estão de certeza deliciados, como eu também fiquei. E depois, como é que foi fotografar o primeiro parto? Imagino que tenha sido um momento muito especial. Muito emocionante. Claro está que tive que ter uma preparação de forma a que temos que pensar que estamos num bloco operatório, Claro, não é? Temos que pensar que naquele momento a pessoa menos importante somos nós. Lá está. É muito interessante porque eu, como atriz, estou habituada a estar exposta, todos olham para mim.
como fotógrafa de partos, eu quero que ninguém me veja. Exato. E É um isso papel invisível, é fascinante, que ninguém dê por mim. Nesse sentido, fiz uma grande preparação. Falei com vários médicos, com obstetras, fiz várias visitas e então o que acontece é um momento de grande intimidade, mas de recato, onde, como eu já sei quais são os procedimentos, consigo a alguma distância, sem de todo repararem em mim, apanhar os momentos essenciais, de tal forma que consigo criar uma cumplicidade com a equipa médica, ao ponto de, outro dia, um dos médicos me fazer um sinal para eu me aproximar com a distância de segurança, claro, não é? Em termos de saúde, claro. Porque estava o pezinho do bebê a empurrar e era um momento belo. Que maravilha. É, lindo. E depois como é que é? Os pais a seguir, depois quando recebem as fotografias, imagino que também seja outra emoção, não é? Porque de facto não há muitas pessoas, aliás, algumas pessoas têm se calhar porque o pai filmava, não era? Mas isso perturbava ali um bocadinho. Sim, hoje em dia a tecnologia está a pressionar muito os pais, porque leva o telemóvel, leva uma câmara de filmar e depois o pai não está nem com a sua mulher, nem está a ver o seu filho nascer. E depois também não tira fotografias nenhumas de jeito porque está muito nervoso. Portanto, não há tempo de família de qualidade. E nesse sentido, quem melhor do que uma pessoa para poder estar de fora a registrar os momentos certos, os momentos mais íntimos, os momentos únicos, os momentos mesmo antes do bebê nascer, de cumplicidade, de carinho entre o casal, o recobro. Exato. E depois também as primeiras horas de vida. Eu normalmente sou a primeira a chegar, recebo o casal, fico até ao bebê estar com os pais no quarto e então quando começa a chegar a família e eu retiro-me, mas são aqueles momentos únicos em que, é claro que eu tenho uma reunião com os pais umas semanas antes, para eles me conhecerem, para já estarmos familiarizados, portanto nesse sentido sou quase família, sou uma amiga ao ponto de eles já estarem à vontade e de já não darem por mim. Desejavelmente. Isso é um bocadinho também psicóloga do pai, não? Muito. Há pais a desmaiar, ou não? Não queira saber. Não, é tão engraçado, porque normalmente depois há uma pequena altura, ou por exemplo, se a mãe vai levar epidural, se está a ser preparada, que eu normalmente vou com o pai até à cafetaria, converso um bocadinho com o pai, fico cá fora à espera com ele, preparamos-nos os dois para entrar, é fascinante. É muito bem. Qual foi assim, um momento assim mais marcante? Há assim algum momento especial que não esqueça, que tenha sido assim de facto marcante? Para além daquele pezinho a arrebentar, a querer sair, há uma fotografia que eu tirei, que eu penso que estará a passar, que é um bebê que parece que está a espreitar para dentro da barriga da mãe. Porque eu vi essa ficou com a cabecinha lá dentro e com as mãos penduradas, porque parece que está mesmo a espreitar. E depois é o primeiro toque pele com pele. Isso não se explica, só mesmo vendo as expressões da mãe e sentindo no próprio bebê o aconchego do toque da pele, do calor. E isso exige a tal sensibilidade, não é? Que a atriz, tem a ver com o meu lado de atriz, apanhar. Sim. Exatamente. Muito bem. Aliás, eu já estou com a vontade de ter mais um filho só para tirar fotografias. É uma área que me emociona, a fotografia, e depois na área certa, que é a vida. Claro. E depois há pais repetentes, ou seja, há pais que fazem, no fundo, pais de primeira viagem que o fazem, ou que não o fizeram e que agora no outro filho querem fazer, mas pronto, porque cada momento é único, não é? Cada momento é único e cada parto é único também. As idades são diferentes, mesmo que passe um ano, a experiência também, não é? E sim, há pais repetentes. Qualquer dia vai começar a receber um bocadinho como aos pediatras aquelas fotografias dos filhos, não é? Já recebo. Já recebo. Já sou chamada de tia muitas vezes. Já há bebés com 2, 3 anos que dizem Tia Maria, beijinho, o que é uma ternura, não é? Muito bem, Maria Henrique, muito obrigada, muito sucesso para esse projeto. Muito obrigada. E vamos agora voltar ao nosso tema, diversificação alimentar. Já não temos muito temas, doutora Helena Canário, o que é que vamos então dizer aqui aos nossos pais, aqui para resumir aquilo que nós falámos aqui no nosso programa hoje? Para resumir então, eu diria aqui 2 ou 3 ideias muito rapidamente. Primeiro, que a diversificação é um processo lento e gradual, que os pais devem estar
confiantes, relaxados. Acima de tudo, perceber que não há regras obrigatórias e universais. Portanto, para isso vão ter que confiar no profissional que segue o bebê. Portanto, às vezes sem pedir demasiadas opiniões também na internet. Sim. Portanto, seguindo e confiando no profissional e também, como vimos, através daquilo que hoje já falámos aqui, perceber que também podemos confiar nos fabricantes que realmente se dedicam há mais de 150 anos a produzir alimentos especificamente para bebés. Portanto, no fundo, há aqui uma segurança múltipla entre os pais e educadores, entre os profissionais e, naturalmente, também com a própria indústria, não é? Exato. Que trabalha neste setor, dedicando, portanto, à inovação e a oferecer cada vez mais soluções práticas e que sejam realmente soluções, acima de tudo, nutricionalmente seguras. Exato, e é a mensagem para os pais, e estamos aqui a falar também para educadores, não é? Porque eles também, as crianças, muitas vezes vão para o infantário mais cedo, portanto podemos confiar e podemos também usar a nossa criatividade, aqui falando um bocadinho. Sempre que possível e sempre que houver paciência. Exatamente, também somos o que comemos, não é? Óbvio, E, portanto, claro. se conseguirmos investir um bocadinho, mas também utilizar aquilo que já existe e também nos facilita a vida a nós, pais modernos, não é? Que temos tanta coisa para fazer. Verdade. Muito obrigada, doutora Inês Canário. Sara. Foi um prazer. Muito obrigada também às restantes convidadas. E pronto, por hoje é tudo. E voltamos na próxima semana com mais um tema sobre o crescimento dos nossos filhos, a gravidez e a maternidade. Cá estaremos então. Muito obrigada, uma boa semana e aqui cá vos espero no S+.